Eu sou Olavo Romano, ocupante da cadeira 37, em sucessão ao saudoso e querido professor Edgar de Vasconcelos. Pesquiso os casos mineiros e trabalho nessa área há bastante tempo. Tenho a honra de ser presidente emérito da academia, porque eu fui presidente da academia entre 2013 e 2016. Foi uma das experiências mais fascinantes da minha vida. Essa conversa hoje, que eu dei a ela um título provisório, até melhor nome, é A Cultura Mineira Forjada no Ciclo do Ouro. A ideia é essa, conversar sobre ciclo do ouro e cultura mineira, essa herança toda que nós recebemos. Quer dizer, a descoberta do ouro no Brasil se deu mais ou menos 100 anos antes de ela ser comunicada às autoridades. Quando Fernão Dias entrou pelas terras de Minas, ele descobriu, atrás das esmeraldas, né, da Serra Resplandecente, o primeiro registro que se comunica à coroa portuguesa é relativo à bandeira de Fernão Dias e a descoberta de pedras preciosas que ele havia feito. Mas o ouro já havia sido descoberto na capitania de São Vicente quase 100 anos antes, quando o governador-geral, com a promessa de ser feito Marquês das Minas Gerais, que era uma promessa de Filipe II, que governava a Espanha e Portugal, fez a ele para estimular, não é, os movimentos, os empreendimentos privados atrás de ouro. Quer dizer, na verdade, quando Fernão Dias se aventura, ele já tem muita informação, reúne um capital próprio e já era uma pessoa muito idosa, muito velha para a época, como se dizia, tinha mais de 60 anos, e ele veio pelas terras de Minas até chegar à Barra do Guaicuí, não é? Que é onde o Rio das Velhas encontra o São Francisco. E nessa trajetória, porque era muita gente, não se podia contar com recursos de alimentação, etc., do território que era selvagem. Então vinha um grupo na frente, plantava, preparava os pozos, e onde houvesse ouro, ali se ficava um pouco. Então, foi o primeiro mapeamento prático, digamos assim, de onde havia mais possibilidade de mineração, e muitas cidades nasceram desses pozos. Mas quando, depois, em Tripuí, né, se descobre o ouro, os paulistas vêm e começa a vir gente de todo lado, né, gente de todo tipo, de todo lado, trabalhadores, mineradores, aventureiros, imigrantes, a tal ponto que Portugal proibiu a emigração para o Brasil, porque Portugal estava ficando um país de velhos, mulheres e crianças, porque as pessoas que podiam contribuir com o seu trabalho vieram para o Brasil. Bem, então isso no momento, numa época em que o governo era omisso, né, era um Deus dará, né? Cada um por si, e havia muito conflito, havia muito tumulto. E nós, então, temos a Guerra dos Emboabas, temos a revolta de Felipe dos Santos em 1720. Então, é quando, em setembro de 1720, a capitania de Minas do Ouro e São Paulo se desmembra, e então o território, que era chamado Campos Gerais dos Cataguases, foi chamado das Minas do Ouro. Bom, isso significa o quê? Que o governo se faz presente, né? Um exemplo é Mariana. Você vai a Mariana, tem a casa
da Câmara e da cadeia. É simbólico. Você tem o legislativo, você tem a polícia, né? Você tem a lei, a ordem, porque antes só se tinha o fisco, só se tinha a cobrança do quinto do ouro. O quinto do ouro, obviamente, significa 20% do ouro encontrado no Brasil. Havia muita evasão, as pessoas faziam o que podiam para escamotear, e é curioso ver, porque se você pensa em 20%, percentualmente, hoje é muito pouco. Há produtos, em casos mais extremos, digamos, que chegam a pagar 70% de tributo. Agora, 20% parecia muito diante de um governo ausente. Então, o que acontece? O governo se faz presente, são criadas as vilas do ouro. Uma vila era um aglomerado humano, era uma organização administrativa que, para servi-la, é um trocadilho também, para servir a ela, mas para se tornar vila, era necessário que houvesse um bispo. E como a igreja e o Estado funcionavam juntos, né, o rei de Portugal pediu ao Papa que nomeasse um bispo para Mariana. A Mariana, como nós sabemos, é a primeira cidade de Minas Gerais, né, a Vila do Carmo, Mariana. E o bispo nomeado é o Frei Dom Manuel da Cruz, que era bispo de São Luís do Maranhão. Ele vem para Mariana, leva 1 ano e 3 meses, numa viagem épica, muito bem descrita pelo nosso confrade acadêmico Luiz Gifone, que fez essa viagem. Então ele vem de barco, a cavalo, a pé, e quando ele chega em Sabará, ele está em tão mau estado físico que ele é levado de liteiro até Mariana. E a grande festa que se preparou para recebê-lo, que era a festa do Áureo Trono, uma procissão magnífica, não é? Com todo o aparato, eles tiveram que esperar um tempo grande para ele se recuperar. Aliás, falando em procissão, a grande procissão barroca, a grande procissão do século XVIII é o triunfo eucarístico, que é objeto de muito estudo, porque é a pompa da igreja, o poder da igreja posto à vista nas ruas de Vila Rica. Afonso Ávila descreve isso muito bem, muita gente trabalhou sobre isso, e o Frei Beto faz uma comparação de que é o modelo dos grandes desfiles carnavalescos, porque tal era a pompa que lembra isso hoje, né? Mas era uma maneira da igreja se fazer presente, havia um temor da morte, a vida valia pouco, a vida durava pouco. Muito bem, um fato importante dessa época é que quando Dom Sebastião, rei de Portugal, morre em combate na batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, assume o trono de Portugal Filipe II, quer dizer, Filipe I de Portugal, e já era Filipe II da Espanha, e a União Ibérica, de 1560 a 1640. Então, durante esse período, 80 anos, é um governo unificado. O governo espanhol pouco interferiu na administração do território português, da colônia que era o Brasil, e o que é uma coisa extremamente importante, talvez mais importante do que o ouro, é que o Tratado de Tordesilhas, pelo qual o Brasil seria muitas vezes menor do que hoje, essa fronteira foi borrado, digamos assim, foi como era todo o território estava sob o domínio da mesma coroa,
desmanchou-se na prática o Tratado de Tordesilhas e, por isso, o Brasil tem o território que tem hoje. Por isso e por mais alguma coisa, porque tem a história do Acre, que é outra, etc. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, o que era a colônia, o que era Minas Gerais, a província, aliás, que era a província de Minas Gerais? Era um lugar onde a população, de repente, em poucos anos, passou de 30 mil para 100 mil, não da colônia, mas de Vila Rica, perdão, de Vila Rica. E Vila Rica tinha uma população maior do que Paris ou Nova York. Então, imagine o que era isso. Ao mesmo tempo, desenvolve-se ali uma sociedade, uma civilização, que se pode dizer assim, que mescla todo tipo de gente. É importante dizer que os escravos que vieram para Minas, muitos eram aprisionados em consequência de guerras locais na África, guerras tribais. Então, vieram pessoas de uma formação alta, digamos, da nobreza africana, em muitos casos, e havia pessoas que trabalhavam com ouro com muita perícia. O caso de Chico Rei é um exemplo disso. O Chico Rei liberta, né, nós conhecemos a história, muitos escravos, mantém aquela aura de poder que ele certamente trouxe de lá. Muito bem, mas então nós temos de herança, primeiro, o Barroco. O Barroco é uma expressão máxima da arte, do espírito de religiosidade, do medo da morte, que está presente em muitas figuras, e da expressão de gênios como o Aleijadinho, Ataíde, na música Lobo de Mesquita. Mariana tem um museu de música barroca dirigido por meu amigo José Eduardo Liboreiro. É um trabalho de muitos anos para preservar, para codificar essa riqueza toda que ficou dessa época. O Richard Burton fala que em Vila Rica toda pessoa que era mais ou menos educada tinha um piano. As pessoas tocavam, faziam saraus, recitavam, não é? Nós temos uma literatura dos Inconfidentes que é muito expressiva. Eu vou ler aqui um trecho da Lira 37 do Gonzaga, né, que é o Dirceu da Marília de Dirceu, apenas um pedaço. Toma de Minas a estrada, na igreja nova que fica ao direito lado e segue, sempre firme a Vila Rica. Entra nessa grande terra, passa uma formosa ponte, passa a segunda, terceira, tem um palácio defronte. Ele tem ao pé da porta uma rasgada janela. É da sala aonde assiste a minha Marília Bela. E você tem aí uma escola, né, uma escola literária muito expressiva, e que se segue. Minas sempre foi muito forte em literatura, eu não precisaria citar aqui. A cultura popular é muito expressiva, a cultura, a herança africana, nós temos hoje ainda congado fortíssimo em muitos lugares. Oliveira, minha terra, é um exemplo disso, não é? Agora, falando de um modo mais genérico, eu vou falar um pouco agora da minha experiência como quem nasceu no interior, né, num tempo que já é bem antigo. Eu nasci em 1938, e era um lugar, Morro do Ferro, município de Oliveira, era um lugar isolado, ermo, no interior de Minas, um lugar antigo, muito mais antigo do que o município. Então, como não havia comunicação, etc., as pessoas contavam histórias muito antigas, contavam muito caso, e cultivavam esse hábito da fala, que vão dizer, eu tentei traduzir para a literatura, registrando os casos mineiros. Mas, então, ficaram dessa época expressões como o Santo do Pau Oco,
que era uma maneira de desviar ouro, né, dentro dos santos. O quinto dos infernos, quer dizer, o quinto virou o quinto dos infernos. A expressão eu paguei, comprei tal coisa a peso de ouro. E tem algumas coisas, por exemplo, falar que mineiro é gaveteiro, né? Como sendo sovina, que não partilha. Não é verdade. O mineiro não é assim. Ele é generoso, ele tem sempre lá um pão de queijo com um café gostoso, uma rapadura, o que seja. Mas isso é uma herança dos judeus, porque os judeus revelavam na comida muitos traços da sua cultura. E como havia uma vigilância muito grande em cima dos cristãos novos que moravam aqui, eles chegou um estranho e eles botavam a comida na gaveta. Quer dizer, não é para se proteger, não é? E na literatura, na fala das pessoas, há coisas muito interessantes, né? Você fala pramode. Todo mundo fala que está errado, mas pramode é por amor de. Você lê Guimarães Rosa e lá toda hora ele fala amor de é isso, é pramode tal coisa, por amor de, né? Fala-se entonce, cemitério, e isso é de um tempo em que o português que se falava aqui naquela época ainda era um português antigo que mal tinha separado do espanhol e conservou-se, não é, na fala da nossa gente do interior em lugares assim mais isolados. Uma outra coisa é que os contadores de história, há muita gente na minha região que conta história, e conta histórias, por exemplo, há uma história que eu gravei, que eu pesquisei, que é uma história de Shakespeare, né? Do Mercador de Veneza. Quer dizer, se o contrato não fosse cumprido, o que não cumprisse deixaria tirar um tanto da carne do seu próprio corpo. E o Henrique Mateus, lá do Quebra-Cangalha, contava, tira uma livra de carne. Uma livra é uma libra, não é? E histórias desse tipo, por exemplo, eu estava vendo ontem A Moura Torta, é uma história clássica. A Moura, obviamente, é uma mulher árabe que na história é quase uma bruxa, não é? E que vê uma mulher, olha na água, num poço, e se vê muito bonita. E fica assim, não, vou casar com o príncipe. Na verdade, ela estava vendo a princesa que estava esperando o príncipe, ela estava no galho de uma árvore lá em cima. E o tema do espelho é muito curioso, porque há histórias e mais histórias na literatura escrita e nas histórias contadas, né? De um homem, por exemplo, a primeira história de um homem que vai à cidade, nunca tinha visto um espelho, compra o espelho e imagina estar vendo o próprio pai. E ele fica tão encantado, o pai já tinha morrido, de ver aquele espelho, que ele toda hora fecha no quarto e fica lá e tal. A mulher desconfia, vê que ele está olhando alguma coisa, fala, esse homem foi à cidade, arrumou um amante, arrumou uma mulher. E chama uma freira. A freira olha e fala assim, não, mas é só uma freira, isso não pode ser amante, ele deve estar interessado em religião, etc. Mas a mulher que não acredita vai lá e olha o espelho e fala assim, é uma velha feia. Então, deixa ele para lá, essa mulher não tem perigo com ela. Essa história aparece no Tesouro da Juventude, aparece em Conceição do Mato Dentro, né, de uma senhora negra que trabalhou a vida inteira numa casa, quando ficou velhinha, ela foi aposentada, né, com salário, continuou na família, mas não aceitava perder o trabalho. Então, um dia, ela se viu no espelho do guarda-roupa e falou assim, não, essa pretinha horrorosa é que tomou meu lugar, né? Essas coisas da imagem, isso dá estudos enormes e tal. A outra coisa é que nós aprendemos a olhar a natureza, a ver o tempo. Por exemplo, a
a mãe diz ao filho, em vez de falar presta atenção, fala põe sentido. Pôr sentido é o quê? É usar todos os sentidos. E aprende-se isso, inclusive, para saber se vai chover. Você diz assim, olha, amanhã o tempo está mudando, está demudando, porque eu ouvi o barulho da cachoeira, eu ouvi o trem na estação, lá na estrada de ferro, que são ruídos que não se ouvem normalmente. Uma época eu fui convidado para ir à Onda Rural, o responsável falou assim, vamos agora que nesse tempo de chuva, rádio pega longe. Né? Ou então a mudança do tempo. Está lá um senhor mais idoso com o filho capinando, aí o filho para e diz assim, ó, vai chover, Sabiá cantou. Aí o pai diz assim, qual que? Sabiá não é Deus, se ainda fosse o macaco bugio, vá lá. Então, em resumo, essa herança toda de tanta coisa que vem por aí, na herança judaica, por exemplo, o tomar banho sábado, né? Na roça só se toma banho geral sábado. Tomar banho sábado é por causa do Shabá. Né? Ou dizer que apontar a estrela da verruga é porque os judeus no sábado apontavam para o céu para ver as 3 primeiras estrelas e não deixavam os meninos apontar para não banalizar aquele ritual, né? Então, essas coisas... tem uma história que corre por aí para todo lado da pessoa que pergunta ao fazendeiro, essas vacas são suas? Assim, qual? As brancas ou as malhadas? E tudo ele vai falando, a branca ou a malhada, a branca ou a malhada. Isso parece uma coisa que aconteceu no interior de Minas. Isso está numa coletânea feita por um diretor de cinema francês que levou 25 anos pesquisando histórias do interior da França. Assim como Calvino escreveu um livro de histórias da Itália, e por aí vai. Ou seja, nós temos uma memória que circula e que ainda se mantém. Eu ia dizer, apesar do avanço dos meios de comunicação, mas eu poderia dizer um pouco também por causa dele, porque é possível a gente ir à televisão e contar casos. Eu faço isso, né? Com o Saulo Laranjeira numa prosa arrumada. Então, o que era concorrente vira aliado. Mas o que eu quero frisar, para terminar, é o seguinte, é que uma vez um professor meu falou assim, você já notou que não há analfabeto oral? Essa frase parece absurda, mas ela é maravilhosa. Ela diz assim, como diz o Paulinho da Viola, que o Noel diz o samba não se aprende no colégio. Ou que o Paulinho da Viola fala as coisas estão no mundo, a gente só tem que aprender. Então, qualquer pessoa pode ler o mundo, pode pôr sentido, pode aprender e ensinar, mesmo que não saiba para que lado que está o rabo do ar. É mais ou menos isso que eu queria deixar registrado e com muita gratidão pela sua atenção.